Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. Eu sou Bonafé, eu vou apresentar para vocês o projeto aqui de TCC para o curso de Big Data da PUC Minas, que é o Capacita RFB, de Receita Federal do Brasil, um estudo de caso aí sobre governança de dados no Serviço Público Federal, em particular na Receita Federal. Para a gente fazer uma breve retrospectiva aí da Receita Federal, a gente consegue achar um embrião dela já no Brasil colônia, né, com a ocupação portuguesa no Brasil, retornando aí, né, uma série de bens para a Europa. O Tesouro Português tinha aí órgãos, por assim dizer, que estavam no Brasil fazendo esse papel de arrecadação de tributos e também de controle aduaneiro, né? Já no século XIX, com a vinda da família real para o Brasil, a independência do Brasil, esse processo ele começa a ganhar mais corpo, a organização do serviço público no Brasil, né? Em 1850 a gente tem a Diretoria Geral de Rendas Públicas, né? E depois aí da proclamação da República, já no século XX, no governo Getúlio Vargas, a gente vai ter a Diretoria Geral da Fazenda Nacional de 1934. Em 1939, várias leis relacionadas ao funcionalismo público, então uma racionalização do serviço público no Brasil, né, com processo, isso tudo sendo incorporado, e daí já em 1968 a criação especificamente da Receita Federal, mais parecida como a gente a conhece hoje. Em 1988, então a gente tem a Constituição que marca esse momento, né, de trazer, justamente explicitar algumas características da administração pública, como a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. A eficiência que implica que o servidor público não basta fazer bem feito o que ele precisa fazer, mas ele precisa fazer com o mínimo de recursos, com o máximo de economia, e então tirando o máximo de ganho, né, do que está sendo, do trabalho do serviço público está sendo realizado. Para a gente trazer, para conseguir essa eficiência, um dos pilares é a capacitação, é o servidor estar capacitado, conseguir constantemente se atualizando para conseguir ser eficaz no trabalho que ele está fazendo, atender cada vez melhor o público. Então, no Serviço Público Federal, algumas das legislações que estão vigentes nesse momento, hoje, a mais antiga que eu achei, pelo menos na página interna nossa, na Receita Federal, em relação à da capacitação, foi um decreto aí de 85, falando sobre viagens para o exterior para aperfeiçoamento, mas a gente tem o Código de Ética de 94, trazendo explicitamente essa responsabilidade para o servidor de se aperfeiçoar. A gente também tem normas de 2011, falando áreas prioritárias para cursos de pós-graduação na Receita Federal. A gente tem, de 2013, a Política de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas da Receita Federal, e em 2019, uma das legislações mais atuais vigentes nesse sentido de capacitação do servidor público federal em geral, que é a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas. Então, uma série de normas a respeito do que é essa capacitação do serviço público federal. E a gente aqui, né, num curso de Big Data, né, de ciência de dados, a gente está interessado, então, nos dados, né? Esses dados de capacitação já estão na Receita, né? A Receita Federal faz capacitação há muito tempo, né? A gente viu normas aí dos anos 80. Mas em relação a ter sistemas institucionais que guardam esses dados, isso começa em 2012. Então, antes disso, o controle era feito usando planilhas, usando arquivos na rede, e em 2012 passa a existir um sistema institucional que guarda esses dados. E em 2016, esses dados eles passam a ser centralizados em um outro sistema que se chama SA3. Para eu falar do SA3, eu vou precisar falar um pouco do desenvolvimento interno na Receita Federal. A Receita Federal ela tem concursos específicos para o cargo de analista, também para o cargo de auditor, é, que são específicos para a tecnologia da informação. Isso desde os anos 90 acontece. E no começo dos anos 2000, os próprios servidores criaram o primeiro programa do imposto de renda. Então, auditores, né, na época, criaram o programa do imposto de renda. Esse foi um desenvolvimento interno, foi feito não por empresas contratadas, como o SEPRO, mas pelos próprios servidores da Receita. E um outro exemplo é o CISAM, que é aprendizado de máquina aplicado ao comércio exterior, que também foi desenvolvido por servidores da Receita. O SA3 é um desses sistemas desenvolvidos internamente, ele acabou se tornando um framework para sistemas transacionais feitos em PHP,
né? E ele tem diversos módulos aí que vão desde gestão de pessoas até solicitação de serviços internos e gestão de incidentes. Então, uma série de coisas estão dentro desse software do SA3. E um dos dados que está no SA3 então, os dados de capacitação desde 2016, estão concentrados no SA3. Quando a gente foi fazer aí projetos de TCC, a gente precisava fazer projetos que fossem de interesse da Receita Federal. Então, a gente pensou justamente nesses dados da capacitação. Os alunos aí, servidores que são alunos do curso de cursos de pós-graduação na área de ciência de dados se juntaram e a gente, então, fez esse projeto que é o Capacita RFB, com o objetivo aí de fomentar a realização de ciência de dados, né, sobre os dados da capacitação, não só para TCCs, mas também, é claro, para a gente avançar no nosso conhecimento sobre a capacitação na Receita Federal. E o nosso trabalho é basicamente de organização, condução e gravação de encontros. Na primeira fase, nós fizemos vários encontros com a equipe do SA3. A gente chegou na equipe do SA3 e falou: olha, gostaríamos dos dados de capacitação. Ele falou: olha, peraí, tem que pedir para a área de negócio. Então, a gente começou a envolver, né, diversas áreas da Receita Federal. Então, a gente envolveu a área de negócio, que é o Centro Nacional de Formação e Educação Corporativa, que é o CEFOR, e áreas. Nessas reuniões, a gente teve um levantamento de áreas sensíveis, que poderiam ter dados sensíveis, mesmo na capacitação. O CEFOR, num dos nossos primeiros encontros, ele falou: olha, a princípio os dados são abertos, até porque a gente presta contas, mas pode existir áreas sensíveis, como, por exemplo, a área de pesquisa e investigação, a COPEI, e a área da Corregedoria da Receita Federal. Então, era necessário se fazer uma análise de risco para a gente conseguir trabalhar com segurança sobre esses dados. Essa análise de risco, então, foi feita nesses encontros, né, em todas as conversas que se seguiram, e essas áreas sensíveis chegaram à conclusão de que, olha, o dado, assim, para o público interno, pelo menos para esses cientistas de dados, não tem restrição. O colega servidor que desejar efetuar um trabalho de ciência de dados sobre esse universo dos dados da capacitação pode sem problema nenhum, pode fazer isso. Uma outra preocupação que a gente trouxe era relacionada à LGPD, e daí a questão da LGPD, como a gente tem previsão legal, né, todas essas legislações relacionadas à capacitação, para realizar esse trabalho, a gente então também estava em conformidade com a LGPD. Tudo isso pronto, a gente conseguiu pegar os dados da equipe do SA3, eles fizeram uma extração para a gente, então a base inicial disso tinha cerca de mais ou menos 500 megas de informação, informações que na verdade vinham até desde 2012, porque foi feita uma carga no SA3 a partir desses dados de 2012, então, a gente tem o grosso completo de 2016, mas alguma coisa também que foi carregada dos sistemas anteriores que estavam lá em 2012. Um outro dado importante é que todos os participantes, normalmente o sistema da Receita Federal, você tem que pedir acesso, tem um sistema que cuida do acesso. Como é que a gente, né, lidava com acesso a dados? Então, a gente acabou criando aí um termo de compromisso que cada servidor que iria participar assina digitalmente esse termo de compromisso e anexa isso num processo no nosso sistema interno que cuida de processos, né? Então, dessa forma, a gente tem todo mundo que teve acesso a essa base de dados e também a pessoa ali entender as melhores práticas que ela deve seguir e como que ela deve se comportar em relação a ter a guarda desses dados, né? Boas práticas como né, a rastreabilidade, isso da gente ter no processo todo mundo que acessou, e também, por exemplo, né, guardar os dados em volumes criptografados, fundamental, ainda mais hoje em dia que a gente, depois da pandemia, durante a pandemia, né, que a gente estava em casa, home office, com o computador nosso e os dados ali, fundamental manter isso, então, em um volume criptografado. Então, esse é o quadro inicial que a gente montou aqui para o projeto Capacita. Então, tendo os dados da equipe do SA3 em mão, a gente passou a trabalhar em cima desses dados, fazendo uma análise exploratória dos dados e também fazendo algumas consolidações desses dados. Teve um pré-processamento já da base que veio do SA3 para padronizar nomes de variáveis, então colocar tudo minúsculo, com underscore, e também colocar o mesmo nome em alguns lugares que estavam diferentes. E daí eu fiz esse componente aqui de grafo, que ficou muito interessante, dá para usar dentro do Jupyter Notebook, isso aqui é em HTML, mas é chamado pelo Python.
E esse componente de grafo, então, ele mostra aqui os data frames, você passa data frames para ele e ele mostra os data frames e junta aqui os campos de cada data frame que tem o mesmo nome. Então, a gente vê aqui, por exemplo, uma intersecção grande entre ações de capacitação e ação de capacitação do servidor. Isso se deve ao fato de que esse dado não está normalizado. Então, de fato, assim, muitos dados se repetem e é para repetir mesmo, né? É uma característica aí dessas bases de dados para ciência de dados, que elas não precisam e nem muitas vezes nem devem estar normalizadas, facilita o nosso trabalho. Eu gostaria de chamar a atenção para uma questão de anonimização de dados, porque a gente teve que tirar, né? A gente teve que anonimizar os dados dos servidores que estavam lá, tirar CPF, tirar matrícula. Só que existiam campos, que nem o conteúdo programático de uma ação de capacitação, o título dela, que eu percebi em algum momento que tinha nome de colegas ali. Porque na hora de preencher, a pessoa colocava o nome do colega e o nome ficava ali. E a gente viu isso na nuvem de palavras. Então, um detalhe aí da anonimização que teve que, inclusive, retirar os nomes que aparecem em outros conteúdos de texto. Aqui para o trabalho, eu tinha que escolher, né, várias possibilidades de abordar os dados da capacitação. Eu escolhi abordar os dados de instrutores. Então, os instrutores são servidores da Receita Federal e que dão curso para os próprios servidores da Receita Federal, de vários assuntos diferentes. Então, eu resolvi fazer um recorte e tentar aplicar justamente processamento de linguagem natural sobre esses campos textos, então o nome da ação, o título dela, o conteúdo da ação programática, para tentar achar instrutores com perfis semelhantes. Esse era o propósito aqui do projeto, né? Então, a gente conseguiu, então, ter aqui a base de instrutores e algumas métricas dessa base de instrutores. E daí aqui, o que eu chamo a atenção foram dois componentes que eu criei, duas classes em Python. Uma é essa, visualizador de data frames, e a outra é essa aqui, que é a ferramentas de linguagem natural. Ambas as classes que eu criei aqui, ela justamente foram o trabalho desse processo que eu fui criando no Jupyter. Eu comecei a ver que eu usava várias vezes o mesmo código, eu falei, deixa eu encapsular isso numa classe, né? E então isso virou esse grafo, está encapsulado lá na classe. Esse gráfico aqui no próprio Matplotlib, mas que ele pega um data frame e mostra, então, uma das variáveis do data frame, o tipo dela pela cor, né? E aqui uma legenda em cima, e a quantidade dela. Então, quer dizer, a gente consegue ver, por exemplo, que o tipo da competência não tem em todos os registros. É justamente aquela questão que eu falava sobre os dados que tem de 2012 o sistema institucional, mas apenas em 2016 veio para a SA3. Então, os dados completos estão apenas aqui a partir de 2016. E daí a gente passa a fazer uma análise exploratória desses dados, né? O tipo de competência, se ela é específica, né? Uma questão aduaneira, uma questão de vigilância e repressão, ou ela é fundamental, uma questão de comunicação, né? Ou gerencial, liderança. Então, os treinamentos estão divididos nesse sentido, e aqui estão o que os instrutores nossos fizeram. Também ali ainda na ferramenta, aqui já falando, pegando pelo título da ação, por exemplo, prestação de atendimento ao contribuinte, né? Ainda pegando aqui a ferramenta de processamento de linguagem natural, também com uma série de funções de mostrar a corpora do texto, então quais são as palavras, quantidade de palavras que aparece, também encapsulei isso aqui em uma classe, que é a classe Ferramentas de Linguagem Natural. Isso ficou bem bacana, porque eu tenho utilizado essas duas classes agora em um monte de projetos no meu trabalho na Receita, então foi ótimo ter feito esse encapsulamento. Indo já aqui para nossa visualização de dados, então o que foi feito, né? Ali no Ferramentas de Linguagem Natural, ele tem uma função que ele usa o caminhos, né, para gerar aí a clusterização a partir de uma matriz TF e DF, que você pega quantas vezes a palavra apareceu naquele texto, dividido pelas vezes que essa palavra aparece em todos os textos, né, da sua base de dados. Então a gente usou esse índice, né, o TF-DF, e daí o Caminhos clusterizou as nossas ações de capacitação a partir desse índice aí do TF-DF, né? Isso tudo encapsulado aqui dentro
do ferramentas de linguagem natural. Então, também o steaming, tirar sol radical, a gente eu fiz todo o processo, né, de processamento de linguagem natural e coloquei aqui nessa classe. E o resultado disso é esse outro componente que eu também criei. Ele usa um tree map e mostra, então, o tamanho do quadrado do tree map é quantas palavras, quantos registros tem naquele cluster, né? Então, aqui o tamanho do quadrado seria o tamanho de registros daquele cluster, e quando você clica, ele mostra aqui em tela cheia. Dessa maneira, a gente consegue fazer essa análise de cada cluster individualmente. Para interpretar esses dados, o que foi feito? Eu chamei colegas das áreas de negócio para analisarem isso, e a gente criou aí personas para cada cluster. Então, o cluster de direito creditório, que aparece em vários treinamentos relacionados ao direito creditório, ao atendimento, né? Uma parte de gestão, que concentra cursos na área de gestão, aduana, e também, particularmente, o do contágio, que é o que eu vou entrar aqui na resolução no final aqui com vocês. Então, bem, esse componente também muito interessante, muito útil, ele mostrando aqui para cada um deles. Vocês conseguem usar interativo esse componente clicando no link que está no TCC. E daí, bem, estando classificadas as ações de capacitação, eu clusterizei agora os instrutores juntos, né, e vi a distribuição desses instrutores, né. Então, assim, algumas características, muitos instrutores aqui que fizeram apenas um curso, então era necessário para que eles progredissem na carreira. Então, eles fizeram um só. E, bem, o grande resultado aqui do nosso projeto foi perceber realmente o cluster do projeto Farol e do Contágio, que são, como eu já falei, softwares desenvolvidos internamente pela Receita Federal, né? A gente tem aqueles vários softwares que foram desenvolvidos, esses são dois. O Contágio, que é fantástico, foi uma revolução para análise contábil, e o Farol, que é construído em cima do Contágio. O Contágio tem toda uma linguagem de programação, você pode programar dentro dele outras coisas. E o projeto Farol, ele foi criado em cima do Contágio para automatizar em massa tarefas na Receita Federal. E foi muito interessante ver tanto o Contágio quanto o projeto Farol aparecendo como palavras relevantes nos nossos clusters, inclusive formando clusters dele mesmo, que a gente falou, olha, esse é um cluster de Contágio, esse é um cluster de Farol. Então, isso foi muito interessante, e também perceber uma quantidade pequena de instrutores, por exemplo, para contágio. Então, se a gente pega aqui o cluster aqui do contágio, a gente tem 10 instrutores, né? É pouco relacionado ao uso que é feito pelo contágio. Então, isso foi muito interessante de ver, foi uma conclusão boa do projeto. Olhar, conseguir ver que a importância desse desenvolvimento interno para a Receita Federal a partir da visualização dos dados de capacitação, e também uma análise de risco aí em relação ao número de instrutores, que de repente poderia ser algo sensível. Então, eu fiquei muito feliz com o resultado. Tanto as ferramentas geradas foram muito úteis, o conhecimento nem se fala, o conhecimento em Python, que, nossa, Pandas, Matplotlib, que eu avancei muito nisso, mas também realmente ter feito um trabalho de ciência de dados que gerou insights interessantes, esse no caso do Projeto Farol e do Contágio. Então é isso, muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.